Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sem demora, abra sua Bíblia, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Continue. Veja o verso 1, porque o verso 1 é muito mais poderoso do que parece. O problema de um texto como esse é que às vezes você torna o texto tão comum que é difícil você conseguir entender que, por mais que você já tenha lido, existe algo nele que ainda não foi revelado. E o verso 1 para mim é o mais importante de todos. Na verdade, a parte A do verso 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor. O meu pastor. Algumas pessoas dizem meu pastor, mas eu sei que eu não sou pastor dele, porque pastor só existe para ser seguido. O pastor é aquele a quem a ovelha segue. Para algumas pessoas você pode ser um pastor, mas para outras você pode ser aquilo que ela diz, o meu pastor. Ou seja, eu decidi segui-lo, eu decidi seguir a visão que Deus te deu. Veja, eu não tenho razão para querer saber que dia que é hoje para trazer essa palavra, e tudo isso é Deus quem faz. O problema do Salmo 23 é que o Salmo 23 fala de tantos benefícios que você não percebe o custo. Você não percebe o custo. O custo é, ele tem que ser o seu pastor. Se tem que ser o seu pastor, então você tem que segui-lo. Vir na igreja não quer dizer que você segue a Deus, porque você pode vir na igreja e ainda assim não seguir a Deus, porque seguir a Deus é tomar a direção dele, andar na instrução dele, tudo será do jeito dele. Então quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, ele é quem eu sigo. Ele não é alguém que eu reconheço que deve ser seguido. Alguém pode me dizer pastor, ou seja, o Senhor é alguém que deve ser seguido, mas o Senhor não é o meu pastor, eu não sigo a instrução que Deus lhe deu. Agora quando você diz o Senhor é o meu pastor, você está dizendo é ele quem eu sigo. Mas eu me pergunto, como que você pode falar dos benefícios se você não paga o custo? O custo dos benefícios é você segui-lo. Então é isso que eu quero que você compreenda. E eu quero te dar um tema e um subtema. O tema seria custo-benefício e o subtema é você só tem que seguir. Porque não fale para mim do que o Salmo 23, do 2 ao 6 faz na sua vida, através da vida do pastor, se você não paga o custo. O benefício é belo, mas eu quero saber, você está disposto a pagar o custo? O custo é só segui-lo. Agora, segui-lo não é tão fácil, porque segui-lo é você rejeitar a sua vontade, é você rejeitar a sua direção e andar na direção dele. E o verso 1 é muito mais poderoso do que você aprendeu a falar e recitar na sua vida inteira, porque você dizer ele é o meu pastor é algo que você só pode dizer se de fato ele é, se de fato você está na direção dele. Mas eu tenho que começar a pregar. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção. Fale conosco nessa manhã, abençoe-nos e ser conosco em nome de Jesus, é o que te pedimos. E você diz amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Já que você entendeu para onde nós vamos, deixa eu lhe fazer compreender algumas coisas que vão lhe compreender, vão lhe trazer um entendimento melhor de tudo isso que eu recebi do Senhor. Antes que eu venha falar, e talvez, se Deus me permitir, fazer uma exegese
de todos os versos. Deixe-me começar com você no seguinte ponto. A mente é o lugar mais seguro que existe no mundo. Hoje nós vivemos uma fase em que ninguém sabe se o que você está escrevendo no seu celular, no seu e-mail, ninguém sabe se isso pode estar sendo visto por alguém do outro lado. Já foi comprovado que o teu telefone desligado é capaz de te filmar. Já foi comprovado que em algumas televisões existem câmeras escondidas, e o que muita gente achava que era teoria da conspiração, já foi comprovado que existe. Pode não ser tão amplo quanto a gente pensaria que seria, mas existe. A mente é o único lugar mais seguro que existe. Pense nisso comigo. Ninguém pode hackear a sua mente. Ninguém pode invadir a sua mente. É por isso que você não tem que falar o que você pensa, porque quando você fala o que você pensa para alguém, você deixa essa pessoa invadir a sua mente, quando a tua mente é uma coisa impossível de ser invadida. Pense comigo. Quando você fala para alguém, eu não sei você, mas às vezes, irmão, eu discuto com a pessoa em mente, sabe? Eu imagino discutindo para a pessoa e falando para ela o que eu queria falar. E às vezes isso me faz tão bem, porque o que eu queria falar com a boa, tudo bem, vocês não entendem isso, mas tudo bem, é só coisa de gente doida. Eu me imagino discutindo com a pessoa, eu falando isso, ele falando isso, eu falando isso e ele revidando isso. E isso me alivia tanto, porque eu sei que no instante em que eu falo, no instante em que as minhas palavras, elas saem do santuário da minha mente, eu viro escravo delas. Então a minha mente é o único lugar privado que eu tenho. Ninguém consegue invadir a minha mente. Ninguém consegue dominar a minha mente. Ninguém consegue prender a minha mente. A Bíblia diz que é com a mente que nós servimos ao Senhor, não é com o seu corpo. Porque se o seu corpo estiver preso com algemas, se o seu corpo estiver preso num câncer, se o seu corpo estiver preso numa situação, a tua mente não pode ser presa, porque a tua mente pode estar junto do trono de Deus, ainda que o seu corpo esteja longe do trono de Deus. Alguém já entendeu? O seu corpo pode estar longe dos céus, mas a sua mente pode estar nos céus. O seu corpo pode estar preso numa enfermidade, mas a sua mente não pode ficar presa, porque a sua mente é o lugar mais seguro que existe. A sua mente é o lugar que não pode ser hackeado. Vou dizer de novo até você entender. Por isso que você não tem que falar para todo mundo o que você pensa das pessoas, porque quando você fala o que você pensa, isso é uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia mais. Não fale o que você pensa, porque quando você pensa, você dá para a pessoa o prazer dela invadir a sua privacidade. E eu tenho tanta coisa que eu quero guardar aqui para ter privacidade, que se eu abro a boca, eu deixo você hackear o que não pode ser hackeado. Olha para alguém e diga: sua mente é mais poderosa do que você pensa. Tudo que o diabo quer atacar na sua vida, ele quer atacar através da mente. Veja, o diabo ele não tem que dirigir o seu carro. Ele não precisa dirigir o teu carro. Então por que ele tirou o teu carro? Porque ele quer que o teu carro tire você do foco, tome a sua mente, domine a sua mente. Entenda isso aqui, a Bíblia diz, é com a mente que nós servimos ao Senhor. Não é com o corpo, é com a mente que servimos ao Senhor. O seu corpo pode estar longe do trono de Deus, mas a sua mente pode estar perto do trono de Deus. O seu corpo pode estar preso numa maca, mas a sua mente pode estar bem. 3 João vai dizer, capítulo 1, verso 1. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Quando você compreende esse texto, você entende que ele está dizendo o que eu já lhe falei várias vezes. Tudo que acontece no seu corpo é consequência do que acontece na sua alma. Sua alma é sua mente, ou seja, se você tiver uma mente livre, teu corpo será livre. É só você parar para ver quantas pessoas que você já não deve ter visto, que estavam com prazo de validade. Os médicos disseram, não tem mais 6 meses de vida, mas a mente estava tão curada, tão liberta, que a pessoa viveu mais 2, 3 anos de vida. Em alguns casos, alguns de vocês aqui, o médico disse, você tem 3 anos, você tem 3 meses, você tem tanto tempo, mas a sua mente estava tão curada que você conseguiu fazer com que a tua mente dominasse o seu corpo, e assim como você foi bem na sua alma, foi bem tudo no teu corpo, você teve saúde, porque eu desejo que vá bem em todas as coisas, assim como o que acontece fora é um reflexo do que vai dentro. Se você não compreende isso, você não entende a forma como o diabo luta e a forma como Deus precisa usar a sua mente para poder lutar contra Satanás. Então tudo está na mente, é com a mente que servimos a Deus. Satanás entrou na mente da mulher antes de fazer a mulher pegar com a mão o fruto e comer com o fruto. Então tudo que o diabo quer é dominar a tua mente. Por quê? Porque como pensou no seu coração, assim é.
você é o que você pensa. Agora veja isso aqui, a Bíblia diz uma coisa maravilhosa: o poder da vida e da morte estão na língua. Ou seja, você vive o que você fala. Mas pense, você só fala o que você pensa. Então tudo é dominado através da mente. Tudo se origina da mente. Como pensou no seu coração, assim é. Você é o que você pensa, porque o que você pensa sobre você é o que você fala, e o que você fala é o que se torna. Lembre disso, você pensa, você fala, e você se torna. Tudo que você vive é consequência do que você fala. Tudo que você fala é consequência do que você pensa. E se Deus quiser que você viva uma vida abundante, Deus precisa que você fale palavras positivas, porque palavras positivas vão gerar coisas positivas. Mas palavras positivas são frutos de uma mente positiva. Então tudo começa na mente, e a mente é o lugar mais seguro que existe. Uma vez que você é convicto do que Deus vai fazer, você não tem como deixar de pensar nisso. Você vai falar isso, e o que você falar vai se tornar. Você não pode dizer uma coisa que você não crê. Às vezes você tem que dizer até você crer, mas no fundo você tem que ter esse pensamento, porque lembre disso: o poder da vida e da morte estão na língua. Tudo que você vive é consequência do que você fala. Então, se o diabo quer dominar o que você vive, o diabo tem que dominar o que você fala. Mas para o diabo dominar a tua língua, ele tem que dominar a tua mente, porque você só fala o que você pensa. Como pensou no seu coração, assim é. E é com a mente que servimos ao Senhor. Olhe para alguém e diga assim: se a mente vai bem, tudo irá bem. Se a mente vai bem, suas palavras serão boas. Veja, a sua mente nada mais é do que o útero que gera a palavra que sairá e produzirá vida. A sua mente nada mais é do que o útero que vai gerar e vai produzir aquilo que vai se materializar para poder você viver aquilo. Deus é um Deus tão poderoso que Deus, ele tem muitos atributos. Ele é muito mais do que Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Excelso Criador. Ele é o Arquiteto Supremo. Ele é o Príncipe da Paz. Mas nenhuma dessas definições de Deus são a definição principal no qual Ele usou para se revelar ao homem. Quando Deus se revela ao homem na Bíblia Sagrada, Deus se revela ao homem com uma só expressão, sendo a primeira expressão. Deus poderia se revelar como o poderoso, mas Deus sabe que Ele é muito mais do que isso. Deus poderia se revelar como o justo, mas Ele é muito mais do que isso. Uma forma clara de Deus fazer o homem compreender quem Ele era, Ele mostra em João 1, porque João 1 é o primeiro verso da Bíblia Sagrada, se nós formos colocar em ordem cronológica. Então a primeira forma como Deus se revela ao homem é como sendo não um Deus bom, não um Deus maravilhoso, não um amigo, não um consolador, não o pão da vida, não a água da vida, não o príncipe da paz, mas a primeira forma como Ele se revela ao homem é como sendo a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Gênesis 1 verso 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a primeira forma como Deus se revela ao homem é que Ele é a palavra, e quando Ele fala, tudo que Ele fala acontece. Enquanto Ele não falou, nada do que Ele queria que acontecesse não aconteceu, porque Ele pensava em luz, mas Ele precisou falar: haja luz, para que acontecesse luz. Então a primeira coisa que você entende sobre Deus é que Deus quer que nós compreendamos que Ele é a palavra, porque Ele é poderoso, e tudo aquilo que Ele fala acontece. Veja, Ele não é apenas um Deus. Por quê? Porque Buda poderia ser considerado um Deus. Buda era um Deus para algumas pessoas, mas Buda foi um Deus que falava palavras, mas ele não podia fazer suas palavras acontecerem, porque só porque você fala uma palavra não quer dizer que vai acontecer. Mas Deus é o Deus dos deuses, Ele é o único Deus, porque Ele é o único que Ele mesmo é a palavra. Então o que Ele fala imediatamente acontecerá. É aquele exemplo que eu amo dar: esse banco pode ser preto, mas se Deus disser que é branco, Ele não está mentindo. No instante em que Ele falar e sair da sua boca a palavra, se tornará, porque há poder nas suas palavras. Quando a gente diz que Deus não pode mentir,
mentir, não é que Ele não pode mentir em relação ao seu caráter, mas é porque é impossível para Deus mentir. Porque Hebreus vai dizer que todas as coisas foram criadas pelo poder das suas palavras, não pela sua palavra poderosa. Porque eu posso te dar uma palavra poderosa, como assim, seja feliz, é uma palavra de ânimo. Mas quando uma coisa tem poder, eu posso falar baixo, eu não preciso gritar para você dar glória. Porque quando uma palavra ela tem poder, em qualquer tom que Deus falar, Deus pode cochichar, e Ele cochichando parece que está saindo um som como de um trovão, como de um relâmpago. Deus pode falar baixinho, que mesmo baixinho a sua voz tem poder de ressoar como a voz de gigantes andando sobre a terra, porque há poder nas suas palavras, e tudo foi criado pelo poder das suas palavras. Hebreus diz isso. Então a primeira coisa que Deus quer que compreenda, e eu quero que você entenda isso aqui: o diabo quer dominar a sua mente, porque o que você pensar é o que você vai falar, o que você falar é o que você vai viver. Então você tem que entender que primeiro você tem que dominar as suas palavras, não apenas as que você fala, mas as que você ouve, porque aquilo que você ouve é o que você pensa, aquilo que você pensa é o que você vai falar, e aquilo que você vai falar é o que você vai viver. E Deus quer que você pense na seguinte forma: eu sou um Deus tão poderoso que a primeira coisa que eu quero que você entenda de mim é o seguinte: a minha palavra tem poder, e se você está em mim, se você vive em mim, se você se move em mim, o que você falar tem poder, porque há poder nas palavras de Deus. E se há poder na palavra de Deus, e eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, há poder nas minhas palavras. Olha para alguém e diga: há poder nas suas palavras. Veja, há muito poder nas suas palavras, há muito poder nas suas palavras. João vai dizer depois no capítulo 1, verso 14, se eu não me engano: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Veja, é essa a questão. Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele se fez carne. Agora pense nisso: quando as pessoas viam Jesus andando, elas viam assim, olha Jesus andando, mas elas não entendiam o seguinte, que Jesus andando nada mais era do que o Cristo andando, a palavra andando. Então a primeira coisa, Deus fala, e segundo, a palavra de Deus anda. A palavra de Deus anda. É só você lembrar de Gênesis, que a Bíblia diz o seguinte: e a voz do Senhor veio na viração do dia. A voz do Senhor veio na viração do dia perguntando: Adão, Adão, onde estás? Da mesma forma que no Novo Testamento o verbo se faria carne e andaria por essa terra perguntando: homem, homem, onde estás? Tragam a mim todos os pecadores, vós que têm sede, vinde a mim, que eu saciarei a vossa sede. Não entendeu isso aqui? Deus perguntando no Éden onde o homem estava, era nada mais do que uma sombra do que Jesus faria, porque Ele é o verbo, Ele é o Cristo. Cristo se fez carne, Ele é o Cristo, a voz, a palavra que se fez carne e andou aqui. Porque uma coisa é fato, a palavra anda. Só que a palavra no Éden procurou o homem, mas não achou o homem. Da mesma forma que até hoje a palavra anda no meio da igreja e não procura pessoas. E isso é uma coisa importante para você pensar. Quando você sente que Deus está na igreja e Deus está andando na casa, a gente fala assim: meu Deus, Jesus está na casa. Tá, mas do que isso serve? Eu posso estar andando no meio da casa e não acontece nada diferente. Pode ter um anjo andando no meio da casa, nada acontece diferente. Mas não Deus. Quando Deus está andando no meio da casa, você tem a palavra andando no meio da casa. E a palavra sempre anda para procurar alguém. Adão, Adão, onde estás? Vinde a mim, vós que estáis com sede, eu vos saciarei. Vinde a mim, vós que estáis oprimidos e cansados, eu vos darei descanso. Qual vez que a palavra anda, a palavra procura alguém. Então preste atenção, eu tenho um problema com quem não entende essas coisas no culto. Quando você sente Deus no meio da igreja, você tem que começar a entender o seguinte: pode ser que Ele esteja procurando por mim, mas uma coisa é fato, Ele está procurando alguém. Porque quando a palavra anda, quando Jesus anda, Ele está procurando, Ele sempre quer procurar alguém. Por isso que às vezes você deveria ter vindo no culto, mas não veio e perdeu a oportunidade. Por quê? Porque naquele dia a palavra veio andando procurando você, mas aí você não estava aqui. E aí quando você depois ouve alguém falar do culto semana passada, sabe o que você ouve? Meu irmão, você tinha que estar lá para ouvir essa palavra, porque de fato, meu irmão, aquela palavra estava procurando você. E há poder nas palavras de Deus. Diga para alguém do seu lado: tem uma palavra te procurando, irmão. Veja, se você não entende que tem uma palavra te procurando, você vai achar que Deus é tão misericordioso que Ele vai te dar a mesma palavra duas vezes, quando às vezes Ele vai te dar uma vez só. E se você não estiver lá, eu cansei de ver. E veja, o que eu mais me irrito nessa geração é isso: gente que acha que Deus vai dar mais uma chance. Irmão, nem sempre Deus dá mais uma chance. Tem coisa que Deus dá uma vez, você perdeu, azar o teu. Tem porta que Deus abre uma vez, se você não atravessar, azar o teu. Tem coisas que Deus te dá uma vez, se você perder, Ele não vai te dar de novo, porque Ele não é só misericordioso, mas Ele é justo, e Ele sabe velar pelas coisas que Ele dá de valor. E às vezes Deus vai te dar uma palavra que, se você não estiver aqui para ouvir, meu irmão da glória, problema foi teu, você não vai ouvir de novo. Ah, mas Deus vai me deixar assim? Vai, porque você tem que valorizar a presença dEle. Toda vez que a palavra anda, a palavra procura alguém. A palavra nunca anda se não for para procurar alguém. E você tem que ficar ligado para saber: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Por isso que tem gente que no meio da igreja
quando a gente está na introdução da mensagem, já começa a falar em língua estranha, porque ele entendeu, essa palavra que estava sendo lançada já é para mim já. Eu nem tive que chegar no fim da mensagem, ele já entendeu, essa palavra é para mim, essa palavra é para minha casa, essa palavra é para minha vida. Porque Deus é uma palavra, Deus é a palavra, e a palavra anda, e a palavra quando anda procura. Olha para alguém de novo e diga assim: tem uma palavra procurando por você, irmão. Tem uma palavra procurando por você. Há poder nas suas palavras. Tudo que ele fez foi pelas suas palavras. Tudo que ele fez foi pelas suas palavras. Ele disse para o pó da terra: produza erva verde. E o pó da terra produziu erva verde. Você não entende isso porque você esquece o seguinte: que pó não produz grama. O que produz grama é semente. Mas Deus disse para o pó: produza grama verde, erva verde. Porque há tanto poder na sua palavra que tudo que Deus falar vai acontecer, mesmo que ele tenha falado para alguém que não tenha o que pode precisar, o que necessita para fazer dar certo. Ou seja, se Deus falar para alguém tenha e essa pessoa não tem, mesmo ela não tendo, ela passará a ter, porque Deus é capaz de fazer a melhor coisa através da pior coisa. Pó, produza terra, produza erva verde, erva que dê semente, semente que dê segundo a sua espécie. Porque não importa se você é pó, se Deus falar tenha, você terá. É a mesma coisa quando ele diz, Jó diz, ele deu limite aos mares e disse: até aqui irás, daqui não irás adiante. Porque Deus tem uma palavra tão poderosa que a palavra dele limita as ondas. Quando você vê as ondas quebrando, você quer falar que aquilo ali é efeito da lua, que aquilo ali é efeito da maresia. Larga a mão de graça, você está esquecendo que tudo isso aí é ciência para tentar explicar o que é divino. Porque Jó diz que é ele quem olha e diz assim: vá até aí, quebre aí, não vá daí adiante. Quando algo passa ali em diante é porque ele permitiu. Se ele tem uma palavra poderosa para permitir que as ondas tenham limite, imagine se ele não tem uma palavra para dizer: vírus não entre aí, câncer não entre nesse órgão, câncer não vá mais adiante, contenda não vá mais adiante. Porque eu tenho poder para criar limite nas coisas, limite nas coisas. Olha para alguém e diga assim: Deus tem poder para criar limite nas coisas. Você não tem que falar eu não aguento mais. Se Deus falar não vai mais, Deus vai fazer a pessoa não ir mais adiante, porque Deus tem poder para limitar as ondas até onde elas vão. Mas não só isso, Deus tem poder tão grande com as suas palavras que quando o faraó foi precisar receber algo, uma palavra confrontadora de Deus, quando o faraó precisava obedecer à voz de Deus, ele não quis. Faraó que tinha carros e cavalos, faraó que tinha exército, tinha tudo isso. Ele foi confrontado com Deus através da sua palavra. Pense nisso. Deus lutou contra os carros, cavalos e exército do Egito. Ele lutou contra todo o armamento poderoso que eles tinham, usando uma coisa só: a palavra. Só. Ele disse: rãs, entrem. Moscas, entrem. Piolhos, entrem. Gafanhotos, venham. Você sabe falar com rã? Eu sei que você fala com o teu cachorro. Mas você sabe falar com rã? Você sabe falar com piolho? Se Deus tem uma palavra tão poderosa a ponto de falar com a rã, você acha que Ele não sabe como falar com o teu patrão? Você acha que Ele não sabe falar como as células? Células, parem! Se você não entendeu isso, veja, Provérbios diz que o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor. Deus endireita para onde Ele quer, porque Deus sabe falar com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Porque ainda que a sua mente seja o lugar mais seguro e ninguém consiga penetrar, Deus sabe como penetrar na tua mente. Você não entendeu isso aqui? Deus sabe como falar um idioma que a tua mente vai entrar. Ninguém consegue hackear a tua mente, mas Deus sabe como decodificar a tua mente. Deus sabe como falar um idioma que a tua mente entra. Eu não falo o idioma dos computadores, você não fala o idioma dos computadores. Você pode trabalhar com isso, mas você tem um sistema, um software que fala a linguagem deles, porque você precisa de algo que fale a linguagem deles para você ter o que você quer. Deus é um Deus tão grande que a sua palavra sabe decodificar e falar a língua e penetrar nas coisas que são impenetráveis. E se Ele pode falar, veja, Ele falou com a mulher de Pilatos, Ele deu um sonho para a mulher de Pilatos. Se Ele soube falar com a mulher de Pilatos de noite enquanto ela dormia, imagine se Ele não sabe falar com alguém na sua vida de noite quando está dormindo. Porque isso aqui é para você dar glória. Deus sabe falar com alguém, Deus sabe como acordar alguém no meio da noite, fazer essa pessoa pensar em você, seja essa pessoa crente ou não crente. Porque a mulher de
de Pilatos não era crente, mas ela teve um sonho e disse: não é para mexer com esse homem, porque eu tive um sonho muito complicado com esse homem. Porque uma coisa é fato, quando Deus quer falar sobre a teu respeito com alguém, Deus penetra na mente mais fechada, porque Deus sabe como ter a palavra, porque Ele mesmo é a palavra, Ele mesmo sabe como entrar na sua mente. Oh, meu Deus da glória. Ele sabe como dizer para a pessoa: deixa o meu povo ir. Ele sabe como dizer para o gerente do banco: faça. Ele sabe como falar com o teu supervisor no trabalho: faça. A pessoa não tem que ser crente, ele sabe. A pessoa pode não ter uma mente de crente, a mente de uma pessoa é o lugar mais seguro que existe, mas Deus consegue penetrar na mente da pessoa, porque o próprio Deus que sabe penetrar na mente da pessoa, Ele sabe, porque Deus sabe o que você vai falar antes mesmo de você pensar em falar. Ele sabe as tuas palavras antes mesmo que se tornem pensamentos. Você pensou em falar, antes de você pensar em falar, Ele já sabia. Ele sabe entrar. Se Ele sabe entrar, você acha que Ele não sabe como falar a teu respeito? Você acha que Ele não sabe como penetrar na sua mente? Você acha que Ele não sabe como se revelar para você de uma forma que você entenda, mesmo que a tua mente seja o lugar mais seguro que existe? Diga para alguém do seu lado: Deus sabe falar a sua língua, irmão. Deus sabe falar a sua língua. Você sabe qual que é uma das frustrações que mais cansam na vida? Vou lhe dizer qual que talvez uma das maiores frustrações que existem. Você está cheio de emoções, vazio de palavras. Não saber expressar o que você sente. Não saber expressar o que você pensa. Às vezes você queria que alguém entrasse na tua cabeça, entrasse no teu lugar para entender o que você pensa. E às vezes você fala uma coisa e é mal compreendido. Por quê? Porque você não soube expressar com palavras o que você sentia. Mas Deus é diferente. Pense comigo, se a gente que é vulnerável, se nós que somos seres humanos, temos dificuldade em achar palavras para expressar o que a gente pensa, imagine como que não seria difícil para Deus fazer você entender o que Ele é. Você não entendeu? Se você fala assim: olha, só se você estivesse no meu lugar para saber. Se você às vezes é mal compreendido porque não consegue expressar com palavras o que você sente, imagine então para você entender o tamanho de Deus, sendo que a mente é o lugar mais impenetrável. Por isso que Ele disse: meus pensamentos são mais altos do que os seus. A mente é o lugar mais seguro que existe. Para você entrar aqui dentro é... Mas eu sei uma forma de te fazer entender o que eu tenho aqui dentro. Eu sei de uma forma que eu posso te explicar. Entenda isso. A palavra de Deus não se explica, a palavra de Deus se revela. Por que você vai ver poucos sermões de Jesus? O maior sermão que a gente tem de Jesus é o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. A gente vê muito mais atos de Jesus na Bíblia do que palavras, mensagens. Por quê? Porque Ele não veio para pregar a palavra, Ele veio para revelar. O verbo se fez carne. Ele não veio para falar o que o homem poderia viver através de Deus, porque isso já era profetizado pelos profetas. Ele veio mostrar, revelar: veja o que eu posso fazer com os doentes, veja o que eu posso fazer com os mortos, veja o que eu posso fazer com o pecador. Jesus sabe que a palavra não se explica, a palavra se revela. Por que a palavra não se explica? Preste atenção nisso, pense nisso comigo. Se você fosse explicar a Deus que é a palavra, então Deus só poderia ser compreendido ou aceito por pessoas que têm um certo nível de QI. Porque se eu for pregar em um certo modo, em uma certa terminologia, em um certo vocabulário, você pode não compreender. Então Deus é um Deus que Ele sabe como penetrar na sua mente, que é o lugar mais seguro e ninguém penetra, de uma forma que Ele pode se revelar para você e te fazer entender o que é impossível ser explicado. Porque se você fosse explicar a palavra, se você fosse explicar como Deus trabalha, ninguém conseguiria entender. Eu posso ter uma revelação, mas explicar com palavras, eu só posso se eu tiver algo comum para mim. Algo que é semelhante, algo que é relativo, algo que é próximo. A palavra não se explica, a palavra se revela. Se Deus quer que você saiba do que Ele tem para a tua vida, Deus não vai lhe explicar, Deus vai lhe revelar, porque
Jesus, quando veio, não veio para pregar a palavra, Ele veio para revelar. Eu não vou pregar sobre mim mesmo, eu vim mostrar o que eu mesmo posso fazer. Porque sobre mim Isaías já pregou, sobre mim Daniel já pregou, sobre mim Ezequiel já pregou, sobre mim os salmistas já pregaram, sobre mim Moisés já pregou, sobre mim Enoque já pregou, sobre mim os profetas maiores e menores todos já pregaram. Para que eu vou pregar? Eu vim revelar. E como que Deus se revela? Veja, revelação no grego nada mais é do que Apocalipse, que é uma palavra que você não tem que ter medo, porque nada mais é do que o seguinte: você descobrir uma coisa que está coberta. Eu sei que está aqui, mas eu não vejo. A criação testemunha a glória de Deus. Os homens sabiam que Deus existia, mas não conseguiam ver. Até que o Verbo se fez carne, Ele foi revelado. Veja. Às vezes você sabe que Deus tem alguma coisa para você, que Deus tem algo para fazer na sua vida, que Deus tem algo no meio de tudo isso, mas você não consegue enxergar, mas você percebe, porque as coisas estão pegando forma. Até que Deus vem e penetra na sua mente e te... E como que Deus te revela aquilo que Ele está fazendo que você não pode entender? Deus usa coisas que são comuns para você. Se você é um padeiro, Ele é o pão da vida. Se você é um engenheiro, Ele é a pedra de esquina que os homens rejeitaram. Se você é um cientista, Ele é a estrela da manhã. Se você é um matemático, Ele conta os fios do seu cabelo e Ele chama todas as estrelas pelo nome, sem se confundir uma com uma. Eu me lembro que em 96 eu fui na NASA em Cabo Canaveral e os computadores pararam de contar as estrelas, porque já não havia mais como os computadores nomearem as estrelas. Então eles começaram a colocar número, estrela 2 bilhões e tal, estrela 3 bilhões. Deus chama todas as manhãs, estrela tal, presente, 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 tal presente. Ele disse: eu guardo o vosso nome escrito na palma da minha mão. Eu não tenho como esquecer, porque tudo está sob o meu domínio. Ainda que ninguém penetre na sua mente, a minha palavra é tão poderosa que eu sei penetrar. A entrada das minhas palavras dão luz e entendimento para os simples. Quer dizer que quando eu lhe falo uma coisa, eu consigo iluminar e te fazer entender, mesmo você sendo simples. Mesmo você sendo simples, você consegue entender quem Deus é, porque Deus sempre se revela a você usando coisas comuns para você. Por exemplo, veja só, aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor, porque a forma como eu entendo Ele na minha vida é a forma como eu entendo que as ovelhas me veem. Assim como eu sou o pastor para as ovelhas, Ele para mim é um pastor. Agora, quer ver que interessante isso aqui? Por exemplo, a Bíblia diz que a criação testemunha a glória do Criador. Você talvez não entende sobre a Trindade. Eu não entendo como que três podem ser um e ao mesmo tempo cada um é diferente do outro. Eu não entendo isso, meu irmão. A natureza proclama a glória de Deus. Pega um ovo, quebra o ovo, o que você vai ver? Você vai ver a casca, vai ver a gema e vai ver a clara. Tudo ali é o ovo, cada parte é diferente. Se você não entende como três podem ser um e um é diferente dos outros, é só você pegar o ovo que você vai ver. O que você entender do ovo é como você pode enxergar Deus. Todos são um, mas cada um tem uma parte. O pai não faz a função do filho, o filho não faz a função do espírito. A gema não é a parte que eu como, a gema é a parte que pode trazer uma beleza, uma textura melhor. A clara não é a mesma coisa que a gema, a casca também não é a mesma coisa, mas não quer dizer que uma coisa deixa de ajudar a outra, porque os três são um, mas cada um é um papel diferente. A casca é diferente da gema, a gema é diferente da clara. Da mesma forma, Deus tem uma forma de te revelar e dizer: veja quem eu sou, veja o que eu posso fazer na tua vida. E aqui Davi diz: para mim, eu o entendo como meu pastor. Por que eu lhe disse isso? Entenda isso. Se você entender, se você compreender quem Ele é, você vai pensar em quem Ele é.
Se você pensar em quem Ele é e no que Ele pode fazer, você vai falar o que Ele é e o que Ele pode fazer. E aí você viverá o que Ele é e o que Ele pode fazer. Você não entendeu? Perdeu no início, perdeu agora. Deus trabalha de 4 formas: revelação, pensamento, fala, vivência. Em outras palavras, Deus revela para você, Deus penetra na sua mente. As pessoas não conseguem te convencer de uma ideia, Deus consegue te convencer. Deus penetra, por quê? Porque se Deus souber penetrar, você vai pensar no que Ele é e no que Ele pode fazer. Se você pensar no que Ele é e no que Ele pode fazer, tudo que você pensa é o que você fala. E tudo que você fala é o que você vive. Eu vivo o que eu falo o que eu penso o que eu recebi, a informação que eu recebi, a revelação que eu recebi. Se você não entendeu nada que eu estou lhe dizendo, vou lhe explicar a última vez. Tudo que você vive é consequência do que você fala, tudo que você fala é consequência do que você pensa, e você só pensa aquilo que você recebe de informação. Se Deus souber te dar uma informação sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer, você vai sempre pensar no que Ele é e no que Ele pode fazer. Quanto mais você pensar no que Ele é e no que Ele pode fazer, como pensou no seu coração, assim é. Você vai falar na hora da adversidade, na hora da dificuldade, quem Ele é e o que Ele pode fazer. E quando você falar para a tua situação quem Ele é e o que Ele pode fazer, você vai viver o que Ele é e o que Ele pode fazer. Você entende isso aqui? Diga amém. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Deixa eu lhe mostrar como que eu entendo Ele, como que eu penso sobre Ele, como que eu falo com Ele. Ele é o meu pastor, é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é para mim o que eu sou para a ovelha. Para a ovelha eu sou um pastor, para a ovelha eu sou o protetor. Ele é um pastor para o pastor. Ele é um protetor para o protetor. Quando você é a pessoa que protege todo mundo, você leva isso como de graça, porque somente quem é um protetor entende o quanto que custa ser o protetor da casa, do trabalho, das pessoas. Quando você é um protetor, só você sabe o peso que custa para você ser você. Quando todo mundo está com medo, vem em você, recorrem para você e recebe uma orientação sua. O pastor da ovelha é aquele que resguarda ela, é aquele que salva ela, é aquele que alimenta ela, é aquele que cuida dela, é aquele que apara o pelo dela, ele faz tudo para ela. Quando você é uma pessoa que faz tudo para alguém, você é o cabeça da casa, do trabalho, ou da igreja, ou de qualquer lugar, você é o cabeça dos seus irmãos, você sabe que a última coisa que você espera é ter alguém para ser o teu protetor, quando você é o protetor de todos. Mas Davi diz: espera aí, ainda que eu proteja todo mundo, eu sei que existe alguém que me protege. Ele é o protetor do protetor. Só quem aqui é protetor vai entender isso aqui. Ele é aquele a quem eu recorro quando todo mundo recorre para mim, não sabe o que fazer, e eu recorro para Ele para saber o que fazer, porque Ele é para mim o que eu sou para as ovelhas. Ele é o guardião do guardião, Ele é o provedor do provedor. Eu trago a provisão para minha família, eu trago a provisão para minha casa, eu trago a provisão para as pessoas, eu trago palavra de ânimo, eu trago dinheiro, eu ponho comida na mesa, mas o que eu trago para as pessoas Ele traz para mim. Ele é o pastor do pastor, Ele é o protetor do protetor, o guardião do guardião. Se você entende isso, então você vai entender que no momento mais difícil da noite você não tem que ficar andando para um lado para outro sem saber o que fazer. Vai dormir porque você sabe, o protetor tem um protetor, o guardião tem um guardião, o abençoador tem um abençoador, a bênção tem alguém maior do que ele, aquele que é grande tem alguém superior a ele. Isso é o tipo de coisa que pouca gente entende, que alguns de vocês só pedem, você não sabe o que é você ser a pessoa que dá. Seja na sua casa, na sua vida. Eu não tenho que perder a paz. Às vezes eu não vejo Ele todo dia, mas eu sei que Ele está lá. Ele é o protetor do protetor. Diga para alguém do seu lado: Ele é o protetor do protetor. Diga aí para alguém: Ele é o pastor do pastor. Ele é o guardião do guardião. Ele é o provedor do provedor. Ele está acima
daquele que está embaixo. Agora, por que eu disse que... Eu vou voltar aqui no meu tema, custo-benefício. Porque o problema do Salmo 23 é que o Salmo 23 se tornou tão comum, que o Salmo 23 todo mundo fala dos benefícios. Ele vai ungir minha cabeça com óleo, Ele vai preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A bondade e misericórdia vamos seguir por todos os dias da minha vida. Veja quantas coisas boas Deus vai fazer por mim, porque Ele é o meu pastor. Ok, seus benefícios. Me fala, cadê o custo? Veja, quando você vai comprar um equipamento, você sempre quer ver primeiro o custo, para depois ver o benefício. Mas o que os vendedores falam? Primeiro o benefício, para depois fazer entender o custo. Eles falam para vocês todos os benefícios. Olha, se você comprar esse equipamento, você tem tanto tempo de garantia, ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. É a TechPix, lembra? Faz tudo, isso aqui filma, isso aqui grava, bababá. Eu nunca vi aquela desgraça, meu irmão, nunca vi. Alguém já teve aquela desgraça, irmão? Você teve? Aquilo existia mesmo? Pensei que aquilo lá era um sei lá, eu sei, porque eu pensava que aquilo ali era igual ao do Andy, no fim do arco-íris. Aquilo ali era a conversa balela. Aquilo ali para mim era igual ao unicórnio, só existia na cabeça. Ok? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha, Deus não vai te deixar faltar nada, se Ele for o teu pastor. Tá bom. A ideia do custo-benefício é o seguinte: quanto mais benefício, maior o custo. Então o vendedor fala para você dos benefícios para te fazer entender o seguinte: olha, vai valer a pena cada centavo que você paga. Ele faz isso, aquilo. Irmão, eu te falei isso aqui. Você não pode dizer que eu sou o seu pastor, Ele é o meu pastor, se você não vive na visão que eu tenho, se você não anda na minha visão. Eu posso ser um pastor, mas se você não me segue, eu não sou o seu pastor, porque um pastor, ele existe para ser seguido. Da mesma forma, eu não posso dizer para Deus, Ele é o meu pastor, se eu quero fazer do meu jeito as coisas e não do jeito dele. Eu não posso dizer, Ele é o meu pastor, se no domingo eu oro para Ele fazer algo, mas na segunda, o que Ele faz na direita, eu vou para a esquerda. Em outras palavras, irmão, você não pode dizer que Ele é o seu pastor, se você quer que seja do seu jeito, no seu tempo. Ele é o seu pastor, se você entender, eu vou seguir Ele. Se Ele virar para a direita, eu vou virar para a direita. Se Ele virar para a esquerda, eu vou virar para a esquerda, porque Ele é o meu pastor. Mas ninguém é. Ele é o meu pastor. Ele é quem eu sigo. Ele é a palavra que eu obedeço. Ele é a voz que eu ouço. Ele é a direção que eu tomo. Ele é o caminho para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Ele é aquilo que eu preciso. Se Ele falar fica, eu vou ficar e não vou. Se Ele falar vá, eu vou e não vou ficar. Porque Ele é o meu pastor. Eu não sei se Ele é o seu, mas Ele é o meu pastor. Se Ele falar espere, eu vou esperar. E Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Meu, pronome possessivo. Ele é meu, não sei se é teu. Ele é meu. Esse relógio é meu, você não pode querer tomar porque é meu. Essa esposa é minha, ninguém pode querer tomar, ela é minha. As ovelhas são de Deus, ninguém pode tomar elas da mão dele. Quando uma coisa é sua, ninguém pode tomar. Ele está dizendo, Ele é meu. Não tem a crise que tira Ele de mim, não tem dificuldade que tira Ele de mim, não tem situação que tira Ele de mim. Se eu fizer minha cama no inferno, ali tu estás. Se eu subir as alturas, ali tu estás. Se eu estou pregando melhor, que você está dando glória. Não tem nada que possa separar Ele de mim, porque Ele é meu. Se Ele é meu, nada pode arrancar o que é meu. É meu. Você não entendeu. Olha para alguém e diga assim, eu não sei se Ele é teu, mas Ele é meu. Ele é meu. Se Ele é meu, não adianta você querer falar o que quiser para mim, nada vai me afastar dele. Ele é meu. Ele é meu. Se Ele é meu, a crise não vai me tirar dele. A presença do inimigo não vai me afastar dele. Ele é meu. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Não é que eu terei tudo, mas eu tenho quem tem tudo. E se eu tenho quem tem tudo, para que eu vou ficar procurando o que eu preciso? Se eu tenho o provedor, eu não preciso me preocupar com a provisão. Porque se eu tenho pastor, se eu tenho provedor, se eu tenho guardião, se eu tenho o guarda de Israel, que não tosqueneja, que vigia de noite e de dia, que não dorme, se eu tenho aquele que se assenta sobre o círculo da terra e descansa os seus pés, e faz os seus inimigos como estrado, descanso, apoio para os seus pés, se eu tenho Ele, eu tenho quem pode dominar os meus inimigos, quem pode sentar e dominar a minha situação, quem pode entregar o que eu preciso. Se eu tenho pastor, nada me faltará. Agora, veja, nada falta para quem entende, Ele é o meu.
Ou seja, nada me falta desde que eu faça dele o meu. Ou seja, se eu seguir a direção dele, nada vai me faltar. Veja, se você está seguindo a direção de Deus, vou dizer isso aqui: se você está seguindo a direção de Deus e está faltando alguma coisa, é questão de tempo para coisa que você precisa vir. Mas se você está seguindo há muito tempo e está faltando, eu duvido que você está seguindo o pastor que Davi está dizendo. Talvez você é o seu pastor. Talvez você é a voz que manda em você mesmo. Então, antes de você continuar, eu quero que você nunca mais leia o Salmo 23 do jeito que você lê. Eu quero que depois você nunca mais lê do jeito que você lê. Quando você for ler o Salmo 23, pare no verso 1 e leia. Peraí, será que ele é o meu? Porque a questão é, a parte A do verso 1 é o custo. O custo para ter tudo isso, ele tem que ser o seu. Você tem que seguir ele. Agora, veja os benefícios. O benefício é muito maior do que o custo. O custo é só um: tome a tua cruz e siga a mim mesmo. Aonde eu entrei, você tem que entrar. A questão é, não é fácil pagar. Não é fácil. Mas deixa eu continuar aqui, porque eu quero que você entenda tudo que esse texto diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Deitar-me faz em verdes pastos. Em outras palavras, eu não tenho que procurar o pasto, eu só tenho que seguir ele. Porque se eu seguir ele, ele vai me levar para pastos. Ouça isso: você não tem que procurar prosperidade. Pastos verdejantes significa prosperidade e abundância para a ovelha. Você não tem que procurar porta de emprego. Eu não estou dizendo não mande o currículo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo não envie o currículo. Não. Eu estou dizendo, você não tem que ficar procurando onde está a próxima oportunidade. Você não tem que ficar procurando onde está a próxima chance. Se você seguir ele, ele vai te mostrar ali. 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 Deitar-me faz em verdes pastos. A minha função é seguir ele, a função dele é me dar pastos. Vou dizer isso aqui para você: a tua função é seguir ele, a função dele é te dar o que você precisa. Você não tem que ficar procurando pasto, você tem que ficar procurando onde está o dinheiro, aonde está a próxima oportunidade. Quando você seguir ele, ele vai te levar para o pasto verdejante. Por quê? Porque a tua função não é achar pasto, a função dele é achar o pasto. Tua função é dizer, ele é o meu pastor, ele vai me guiar para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele me levará de fé em fé, de glória em glória. Ele vai me dar aquilo que é meu por direito. Então eu não tenho que procurar, cadê a minha bênção? Aonde eu posso? Será que ele me aceita? Apresenta ele para mim, fala de mim para ele. Para com isso, para com isso, para com isso. Você não tem que procurar o pasto. Siga o pastor e o pastor vai te dar o pasto. Olha para alguém e diga para essa pessoa da glória, diga, siga ele, ele vai te dar o pasto. Siga ele, siga ele. Para de procurar o pasto, para de procurar onde está a bênção, para de procurar que casa comprar, para de procurar que trabalho aceitar, para de procurar as pessoas para te ajudar. Se você seguir ele, ele vai te apontar, ele vai te direcionar. Ele disse, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra, não que você vai procurar, mas que eu vou te mostrar. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz. Deitar-me faz. Você sabe por que eu não deito no ponto de ônibus? Porque o ponto de ônibus não é minha casa. Eu deito aonde eu sei, isso é meu e eu vou ficar aqui por muito tempo. Eu vou dizer isso aqui, pouca gente vai entender, mas vai lá, toma essa aí. Deitar-me faz em verdes pastos. Se você quiser achar o teu pasto, você não vai poder deitar. Porque toda a bênção que você quer buscar, você não desfruta dela. Porque ela vem e vai embora. Ismael, você não pode desfrutar dela. Mas quando o pastor te dá o teu pasto, ele fala, agora pode deitar. Você não entendeu isso, mas tudo bom. Quando o pastor te dá e fala, é isso, ele fala, agora pode desfrutar. Por que tem coisa
coisa que você pegou e não desfrutou e não durou? Porque não foi Ele que te guiou para lá. Não foi Ele que abriu aquela porta. Não foi Ele quem te deu aquilo. E tudo aquilo, quando Deus te dá, Deus fala: agora pode deitar, pode aproveitar, você vai ficar muito tempo aí, pode descansar, porque se fui eu que levei para você esse pasto, se fui eu que te guiei até esse pasto, eu vou te deixar aproveitar dele. Mas quando você quer dar uma de pastor, mas é ovelha e quer procurar: cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Eu vou fazer, eu vou comprar. O que você faz com a tua mão, você perde com a tua mão, porque você não pode deitar numa coisa que Deus não te deu. Me ajuda, Jesus. Você não pode deitar numa coisa que não é tua. Sabe por que você não desfrutou daquilo? Porque não foi Deus que te deu. Agora eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Se foi Deus quem te deu essa casa, se foi Deus quem te deu esse casamento, se foi Deus quem te deu esse lugar, deita, rola, desfruta, aproveita. Por quê? Porque você está igual uma ovelha que está procurando pasto. Você está de pé querendo saber: será que eu vou andar? Será que eu vou ficar aqui por muito tempo? Será quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não vou me apegar nisso para não poder pegar e colocar o meu coração e depois ficar triste porque não durou isso aqui que Deus me deu. Deus diz: deite no que eu te dei. O que eu te dei. Para de querer ficar se perguntando: será que vai durar? Eu não vou fazer muito, porque vai que não dura. Deus está dizendo: peraí, quem te deu foi quem? Se eu te dei, você vai ficar aí por muito tempo. Você não entendeu isso? Eu vim pregar para alguém que está dizendo: Senhor, será quanto tempo que eu vou ficar nesse lugar? Quanto tempo será que eu vou ficar nessa situação? É muito bom, mas eu tenho medo de ficar aqui me envolvendo demais e depois que eu perder, eu me machucar. Deus está dizendo: deita nesse pasto verdejante, porque se fui eu quem te levei para Ele, eu vou te fazer permanecer nele. Então eu vim te dizer: para de ficar preocupado com quanto tempo vai demorar. Para de ficar pensando nas ameaças à sua volta. Deita, porque Ele tem vara, e quem quiser vir te atacar, Ele vai arrancar do meio do teu pasto. Porque se Ele te pôs, pode desfrutar, pode aproveitar, pode poder compartilhar. É teu. É teu. Talvez você não entenda isso, mas estou pregando para alguém, nem que seja alguma pessoa. Irmão, você não sabe o quão complicado é você ter pastos verdejantes e não aproveitar porque você está. Será que quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo? Deus está dizendo: calma. Foi você quem procurou esse lugar? Foi você quem procurou o pasto? Não, fui eu. Deita. Porque eu só posso fazer você deitar naquilo que eu te dei. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas. Águas agitadas são um perigo para a ovelha. Eu já preguei isso aqui. Águas agitadas são um perigo para a ovelha. Porque a ovelha... Oh meu Deus. Lá vai. Olha, irmão, você não... Às vezes eu até fico perguntando se eu falo ou não falo. Aí, vamos ver se você vai entender. A ovelha carrega tanto peso por conta da sua lã. Ela tem tanto peso sobre si, que se ela vai para um lugar onde tem águas agitadas, quando ela beber, a pressão, a força daquilo que é bom, vai afogar ela e ela vai morrer. Deus é um Deus tão compreensível. Ele sabe o tanto de peso que tem em você, que quando Ele quiser te dar mais uma bênção, Ele nunca vai te dar uma bênção que vai fazer você correr o risco de se afogar por conta de tanto peso. Quando você é novo na fé, não convertido, novo na fé, você pede todo tipo de bênção. Quando você amadurece, você fala: Senhor, eu só quero o que o Senhor sabe que eu dou conta. Não me dê águas agitadas. Não me dê mais do que eu posso suportar, porque eu já carrego muito peso em mim. Eu sei que é uma coisa boa, mas se eu não dou conta disso, não me dá. E o salmista diz: Ele me guia a águas tranquilas, ou seja, Ele me dá de acordo com o que eu posso lhe dar. E essa é uma palavra para alguém aqui hoje. Para
Para de invejar a vida dos outros. Para de invejar a bênção dos outros. Deus te deu o que você suporta. Deus não te deu aquilo que você não dá conta. Se Deus te deu essas águas, são essas águas que você merece. Eu queria ter a vida do outro. Eu queria ter isso. Você sabe se você vai dar conta? Você sabe se você vai dar conta das minhas águas agitadas? Quando você entender quanto custa ser eu, você vai dar conta de querer ter o que eu tenho e ser o que eu sou? Você devia falar isso para quem te inveja. Você devia falar isso para quem fala que ele não merece o que tem. Tá, você dá conta de ficar nessas águas agitadas? Você dá conta? É por isso que eu tenho raiva e frustração de quem fala: eu passei por isso, eu passei por aquilo. Larga a mão de graça. Larga a mão de graça. Não meça o teu peso com o meu peso. Não meça, porque eu conheço gente que é muito grande no braço, Sansão, mas é fraco na alma e no coração. Eu conheço gente que dá conta de muita coisa, suar, trabalhar, correr, mas não dá conta de ter equilíbrio com a sua cabeça. E Ele me guia às águas tranquilas. Olha para alguém e diga assim: Deus vai te dar o que você aguenta, irmão. E se Ele te deu isso e está difícil, fica em paz. Você aguenta, você dá conta, Isso não vai te afogar. Eu vou dizer até você dar glória. Isso não vai te afogar. Eu sei que essas águas estão agitadas. Os seus filhos estão agitados. Tua casa está agitada. Teu emprego está agitado. Mas se Ele é o seu pastor, e se você seguiu Ele, Ele vai te dar uma coisa que não vai te afogar. Ele vai te dar no peso certo. Águas tranquilas. Eu não posso ver o meu reflexo em águas agitadas. Eu não posso ver o meu reflexo em águas agitadas. Eu só posso ver o meu reflexo em águas tranquilas. Às vezes, irmão, Deus tem que te... Vejo a sequência. Ele me guia mansamente a águas tranquilas, ponto e vírgula. Refrigera minha alma, renova minha mente, renova meu fôlego. Por quê? Porque Ele me colocou em águas tranquilas. Ou seja, quando Ele me colocou no lugar onde eu podia ver quem eu era, quando eu consegui enxergar quem eu realmente sou, Ele libertou a minha alma. Por isso que uma pessoa que não tem ciência do seu propósito, não sabe o que Deus tem para a sua vida, ela vive com a sua mente presa, porque um quer que ele seja isso, um quer que ele faça isso. E às vezes você tem que ir para um lugar de tranquilidade. Às vezes, irmão, você tem que desligar o telefone, se afastar um pouco, até você ter águas tranquilas de olhar e lembrar quem eu sou. Eu não sou Deus, então eu não posso querer continuar agindo como pastor. Eu sou a ovelha. Eu sou a ovelha, então eu não tenho obrigação de perder a paz do meu sono, porque eu não estou conseguindo ajudar todo mundo. Eu sou a ovelha, eu sei quem eu sou. Ouça isso: guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, renova minha alma. Você está com a mente perturbada porque você esqueceu quem você é. Mas quando você lembrar quem você é, você vai ter paz, porque vai saber: isso eu posso, isso eu não posso, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso é obrigação minha, isso é obrigação do pastor. Refrigera minha alma. Ele me fez entender que eu não sou super-homem. Às vezes eu tenho que me lembrar: você não é o super-homem. Lembra quem você é. Para de querer fazer o que só eu posso fazer. Pergunta que eu lhe faço: você lembra quem que você é? Se é só Deus quem pode fazer isso, por que você está esquecendo que você é ovelha? Guia-me a águas, mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Quando Ele me faz lembrar quem eu sou, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando Ele liberta minha alma, quando Ele alivia o peso da minha mente, quando Ele me faz compreender quem eu sou, Ele me guia pelas veredas, Ele me mostra o caminho a ser tomado.
agora que você lembrou quem você é, e você se libertou do peso que você não tem que carregar, deixa eu te mostrar por onde andar. Faça isso. Faça aquilo. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Não. Isso não, mas faça isso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer que eu não entrei no vale sozinho, por isso eu não tenho que temer. Porque quem entrou comigo no vale foi quem me guiou pelo vale. Você se esqueceu que quem te levou para esse vale foi Deus, porque a Bíblia diz: o Espírito guiou Jesus até o deserto. Se o Espírito guiou Jesus até o deserto para ser tentado, você acha que não foi Ele que te pôs nessa situação? Claro que foi Ele, mas quando Ele te pôs, Ele diz: fica em paz, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, eu estou contigo. Olha para alguém e diga assim: Deus está comigo. Eu não sei se você duvida que Ele está com você, mas eu sei que Ele me levou para essa situação. Ele me deixou passar por isso. Se Ele me deixou ter que operar, se Ele me deixou ter que passar por isso, Ele me guiará. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Me consolam. Algumas pessoas só se alegram, ficam consoladas com pasto verdejante. Algumas pessoas só se alegram e ficam consoladas quando vem dinheiro, quando vem abundância. Eu não preciso ver pasto para me consolar. Eu não preciso ver coisas boas e estar em coisas boas para ficar feliz. Eu sou consolado quando eu vejo a tua vara e o teu cajado. Tua vara, o Senhor tem poder de espantar qualquer lobo de perto de mim. Teu cajado, o Senhor tem poder de me direcionar. E se eu errar, o Senhor vira Ele e me resgata de onde eu caí. Porque eu não preciso ver as coisas dando certo para mim me alegrar. Se eu sei que o Senhor tem vara e me protege do lobo, eu sei que o Senhor tem cajado para me orientar e restaurar tudo que cai na minha vida, eu não preciso ter passos verdejantes. Se eu tiver, amém. Mas se eu não tiver, eu tenho vara que vai me proteger até eu chegar lá. Eu tenho cajado que vai me guiar até eu chegar lá. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu nunca entendi esse verso, apesar de compreender o que ele significa, mas eu nunca compreendi a razão pela qual Davi explica isso. Até você ler que o que mais é, você vai lembrar das cidades refúgio que haviam na Bíblia, lugares onde os condenados, os culpados, os pecadores, os assassinos, homicidas, eles poderiam ir e encontrar guarida, abrigo. Mas havia também a casa, a tenda do pastor. E quando o fugitivo ele fugia, normalmente ele fugia para o meio do deserto. Lembra de Moisés? E se no meio do deserto ele fosse perseguido pelos teus inimigos, mesmo ele sendo culpado, ou talvez ele esteja sendo injustiçado, não importa, se ele achasse a tenda de um pastor, ele poderia entrar, e ninguém que perseguia ele podia entrar, porque ali não era território dele. Ele entrava, e o pastor que veio receber o fugitivo preparava uma mesa, ungia sua cabeça, enchia o seu cálice, e do lado de fora, quem veio perseguindo o fugitivo não entendeu que tudo cooperou para o bem. Quem veio para perseguir, na verdade, estava vindo para poder assistir uma mesa preparada. José disse: o que vocês me fizeram como mal, Deus transformou em bem. Vocês vieram esperando ver a minha derrota, mas no fim de tudo, vocês estão vendo o meu sucesso, minha vitória, porque Deus vai preparar uma bênção na frente dos teus inimigos, mas Ele vai usar os teus inimigos para te guiar até a bênção. Ai meu Deus, você não entendeu isso aqui. Ele vai usar os teus inimigos para te guiar até a bênção. Unges a minha cabeça com óleo. A ovelha é um animal que não é inteligente, e ela costuma colocar a cara onde tem cobras. Mas quando o pastor precisava garantir que ela sobreviveria,
a vulnerabilidade do perigo. Ele ungia a cabeça com óleo, porque o óleo é o repelente. E quando a serpente ia picar e ela sentia o cheiro, ela não picava, porque tem coisas que só não vieram contra você porque a unção te protegeu. Esse é o meu problema com algumas pessoas. Não, eu lavei minhas mãos. Não, eu me cuidei, eu tomei remédio. Não, eu sempre cuidei da minha saúde. Eu sempre fiz isso, eu nunca gastei mais do que eu... Não. Teve gente que fez mais do que você fez para se precaver e ainda assim foi picado. Você não foi picado porque Deus te ungiu. Se Deus te ungiu, eu vou te dar 1 minuto para adorar a Deus, porque você sabe que você está onde está por conta da unção. A unção não te deixou morrer, a unção não te deixou bater o carro, a unção não te deixou sofrer nada. Foi a unção que falou mais alto. A unção não deixou faltar o pão, a unção não deixou faltar a bebida, a unção não deixou faltar a roupa, a unção não deixou faltar o consolo. Foi a unção quem falou mais alto. Aliás, não é interessante que às vezes, irmão, você estava longe da presença de Deus, mas Deus já tinha te ungido para vir na presença dele. E lá eu vou dizer, mas você não vai entender. Você estava no mundo, você estava na boate, você estava no ônibus, e aí todo mundo morreu. Você deveria ter morrido lá, mas você já tinha uma unção lá, porque ele já havia te chamado e te ungido antes que você nascesse. Ele já havia te separado para uma obra. E ele disse: enquanto você não viver a minha obra e não terminar ela, nada vai te tocar. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu acho lindo o meu cálice transborda. Vem cá, o meu cálice transborda. Me ajuda aqui. O meu cálice transborda. Esse aqui é você. E esse aqui, levanta mais, filho. E esse aqui é você, esse aqui são as pessoas. Me ajuda aqui, me dá outro copo. Paradinho, filho. Derrama para mim devagarzinho aqui em cima. Pode vir. Porque às vezes só você está na presença de Deus. Mas eu vim dizer uma coisa: quando Deus te enche na presença dele, até quem está à sua volta é transportado pela bênção dele. Você não entendeu isso? Tem alguém que não é crente, mas tem sido abençoado e próspero, tem prosperado, porque ele não está na posição, você está na posição, mas ele unge a sua cabeça e o cálice transborda, e os filhos dos filhos dos seus filhos serão abençoados. E o óleo desce sobre a cabeça, e desce sobre a barba, e desce até as orlas da veste de Arão. Porque quem tiver à sua volta, você já parou para ver que você tem que agradecer a Deus, porque ainda que essa pessoa não esteja no caminho, você está no caminho. Você não sabe o quanto de mulher está aqui que Deus não deixou acontecer algo pior com o marido. Por isso que Paulo disse que se a mulher é casada com um homem que não é convertido, não é crente, não deve largar, porque a mulher pode santificar a casa, assim como o homem pode santificar a casa, porque Deus vai deixar que as bênçãos em volta sua, em sua volta, sejam protegidas por conta de alguém que está na presença dele. O meu cálice transborda. E ele termina dizendo: certamente, não é possivelmente. Ele começa dizendo: ele é o meu pastor. Se eu segui-lo, ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes, e por aí vai. E no fim ele diz, em conclusão do verso 1, 2, 3, 4 e 5: certamente, não é possivelmente, se eu segui-lo, certamente, não é se der, não é talvez, quem sabe, não, se eu segui-lo, diga bem forte: certamente.
Esse mais forte teu tem que ser até você ser convicto disso. Certamente. 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 Melhor que eu estou pregando, melhor do que você está recebendo. Com certeza. Sem dúvida. 100% de chance. Com certeza. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando eu entrar no vale, se eu entrar, mas foi Ele que me levou, fique em paz, porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Se eu subir ao monte, se Ele foi e me levou lá, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Em outras palavras, enquanto Ele continuar te guiando, enquanto Ele continuar te protegendo, enquanto Ele continuar te abençoando, enquanto Ele continuar trazendo sobre a tua vida a direção, e você abençoar a vida dEle, quanto mais Ele te direcionar, certamente a bondade e a misericórdia te seguirão por todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor por longos. E Ele tem que ser rápido. Quem tem ouvidos, ouça. E Ele te guiando. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é do teu tempo, é do meu tempo. É onde eu quero. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão. Eu vou dizer isso para você agora: me seguirão. Olha para alguém e diga assim: se você está seguindo Ele, fica em paz. Tem bênçãos seguindo você, tem bênçãos seguindo a sua casa, tem bênçãos andando atrás de você, mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, mesmo você não enxergando. Certamente, certamente, com toda certeza. E ele termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No grego original, no hebraico original, voltarei na casa do Senhor por todos os dias. Eu não voltarei na casa do Senhor para pedir para Ele fazer. Eu voltarei porque eu sei, Ele fez. Você não entendeu? Ele fez. Eu entrei no vale, Ele fez eu sair do vale. Eu entrei numa situação difícil, Ele fez eu sair. Minha família estava mal, mas Ele fez ela ser abençoada. Ele transportou o meu cálice. Tudo isso são os benefícios. Qual que é o custo? O Senhor é o meu pastor. Custo-benefício. É isso que Deus... Eu disse para você semana retrasada. Deus confirmou a minha palavra. Quando você entende o que Deus tem em mão, você não tem dificuldade de pagar o preço. Você sabe que o custo é sempre menor do que o benefício no mundo espiritual. Eu não sei para quem eu ouvi falar. Pode ser que tenha sido para 2 ou 3 pessoas. Mas eu termino com isso. Tudo que você tem que fazer para que Deus te guie para o que é teu, para que Deus te leve para o que é teu, tudo que você tem que fazer é seguir Ele. Este é o custo. Esses são os benefícios. Se você entender quem Deus é e pensar no que Ele pode fazer e falar o que Ele pode fazer, você viverá o que Ele tem para fazer.
Então, quando você sabe, se eu guiar, tudo vai compartilhar para o meu bem, tudo vai convergir para o meu bem. Quanto mais eu penso nisso, que vai valer a pena, mais eu falo que vai valer a pena. E eu vou ver que valeu a pena, porque eu falei que iria valer, porque eu acreditei que ia valer, mas eu só acreditei porque Ele me fez entender. Ele penetrou na minha mente e me disse: vai valer a pena. Ache 5 pessoas e diga para essa pessoa, antes de eu terminar, e você vai dar uma pausa depois para Jesus, mas diga para 5 pessoas: vai valer a pena, irmão.